Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Minha História, da Michelle Obama. Então, gente, essa aqui é a minha versão do livro. Eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho do que eu achei, do que conta. Não vai ter muito uma versão sem spoilers, com spoilers, porque afinal é a história de vida dela, né? Não é uma história fictícia. Então eu vou comentar assim um overview geral, sem entrar em detalhes. Aí quem leu vai entender, e quem não leu pode ter uma ideia do que conta pra ver se tem interesse ou não em ler essa bibliografia. Mas antes de começar, gente, se você ainda não é inscrito no canal e você gosta de tipo de conteúdo, gosta de conteúdo de livro, não deixe de se inscrever aqui. E claro, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de compra na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Bom, gente, então contextualizando, caso tenha alguém que esteja assistindo o vídeo e não conheça a Michelle Obama, que eu acho que é um pouco difícil nos dias de hoje, tá? Mas a Michelle Obama, ela é mulher do Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e que tem uma fama mundial muito boa, tanto ele quanto a Michelle, quanto o espírito família que eles têm com as filhas deles também. Esse é um livro que eu queria muito ler, porque eu gosto muito da Michelle. Eu até tentei ouvir o podcast dela, mas eles falam muito rápido, inclusive um dos episódios é que o próprio Barack, e eu não consegui acompanhar muita coisa assim, mas eu sempre quis saber um pouquinho mais dessa história, porque realmente ela é uma mulher inspiradora, ela é um exemplo assim de superação, de atingir coisas, realizar sonhos na vida. Então, sempre quis ler, sempre fiquei curiosa. Acabei optando por ler esse ano, né? É um livro um pouquinho longo, tem quase 500 páginas, então para uma autobiografia, uma biografia, é um pouquinho cansativo, não vou negar, porque é muita coisa, mas também muita coisa aconteceu na vida da Michelle, então facilmente poderia ser uma obra de ficção, muita coisa que a gente lê ali. Como eu não conhecia muito a fundo, fiquei muito surpresa com umas partes e fiquei muito feliz de conhecer mais também. A Michelle começa contando um pouquinho da infância dela, tá? No bairro que ela cresceu, com o pai, com a mãe dela e com o irmão. Eles moravam numa casa junto com a tia da Michelle, e a tia da Michelle ensinava aulas de piano, então a Michelle também aprendeu piano ali aos trancos e barrancos. Mas eles viviam todo mundo junto, num apartamento bem pequeno, mas tinha uma harmonia familiar muito legal. O livro da Michelle é muito sobre família, mesmo ela pequena ou ela grande, com a própria família dela. É muito sobre família, sobre relações familiares, sobre amor. Ela preza muito no livro e, pelo jeito, ela preza muito na vida dela o amor, o bom relacionamento, ter as pessoas que você ama por perto. Então, fala muito sobre isso, tem várias coisas que você pode se identificar, seja, no caso, relacionar porque você teve aquilo ou perceber que você não teve aquilo, mas é muito legal essa dinâmica familiar deles, eles são muito unidos. E o pai da Michelle tinha uma doença que impossibilitava alguns movimentos deles, então ela também conta isso um pouquinho de como é que era na infância, crescer com o pai, né, com esses problemas motores, mas o pai dela nunca desanimou, sempre gostava de dizer que tava tudo bem, mesmo quando dizia dor, então ele também passava uma imagem de força pros filhos. Depois a gente acompanha a Michelle, estudiosa, nerd, que ama estudar, que quer ficar entre as primeiras da turma. Ela consegue estudar numa escola melhor um pouquinho, mesmo tendo que pegar mais ônibus para estudar. E o sonho dela é entrar numa universidade, numa Ivy League. O irmão da Michelle estudou em Princeton, e ela também estudou em Princeton. Ela fez faculdade lá, e depois ela fez Direito em Harvard. E eu não sabia, por exemplo, que ela tinha 2 faculdades, foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre isso. E ela sempre foi apaixonada pelo trabalho dela, mas ela sempre procurou alguma coisa social dentro do trabalho dela. Quando ela trabalhou só com advocacia no geral, ela sentia que faltava alguma coisa, que faltava um propósito. Então podemos dizer assim, que ela passou a carreira dela procurando trabalhos que tivessem um propósito maior. E acho que isso é muito da vida dela e do Barack no geral. Ela conta também como conheceu o Barack, não vou entrar em detalhes, porque se alguém quer saber um pouquinho, é legal de ler essa parte, é legal de ver o início do relacionamento deles, como é que eles se apaixonaram, como é que eles lidaram com tudo, como é que foi, porque eles casaram e tudo mais. Então é bem legal, ela conta bem detalhado, é muito bom de ver, assim, que eles têm uma relação real, apesar de que eles têm essa imagem, tipo, que parece pessoas até quase irreais, de tão diferentes, de tão na mídia que eles são, sabe? Mas não, eles têm um relacionamento muito real, é muito legal de ver. Tu se sente próxima dela no livro. É muito bem escrito, é muito bem feito pra gente, de fato, entrar na história dela, ficar curiosa com algumas coisas. Como eu falei, é um pouquinho cansativo, porque é muito texto,
E acaba sendo uma bibliografia que são livros que eles têm um cunho mais lento, mais calmo, não tem reviravoltas, enfim, são estilos diferentes. Ela também conta, assim, pelo ponto de vista dela, como é que foi a trajetória política do Barack, como é que ele começou. Dá pra ver que ela não gosta de política, que ela inicialmente não apoiou as decisões dele, mas ela, além de ser apaixonada por ele, sempre foi muito apaixonada pelo propósito de vida que ele tinha, pelas vontades que ele tinha, pelos sonhos que ele tinha. Então, ela decidiu não ficar no caminho disso, a gente pôde ver, né? Enfim. Mas é muito legal porque o Barack nunca se candidatou a nenhum cargo, nunca passou para o próximo passo na política sem o aval dela. Então, eles decidiam como casal se ele deveria ou não se candidatar, se ele deveria ou não fazer campanha. Então, é muito legal e com o passar da vida política dele, ela vai se envolvendo cada vez mais, né? Ela sempre disse que ela nunca ia se candidatar para um cargo político porque ela não gosta de política, ela gosta do marido dela, ela gosta que o marido dela tenha conseguido realizar muito do que ele pensou. E é muito legal ver isso, sabe? Ver que eles têm um apoio, que as decisões foram tomadas em conjuntos, que era muito pensado na filha deles em muitos momentos. Então é bem legal isso, ver o ponto de vista dela de tudo isso, sabe? E claro, né, gente, mostra toda a campanha pra presidência, como é que foi, como era a questão do racismo nos Estados Unidos, como é que foi a campanha exaustiva, com muita reclamação, porque querendo ou não, ela tava na mídia, né? A Michelle fez muita palestra, fez muita campanha mesmo pro Barack quando ele tava candidato à presidência. Então ela sofreu com muito hate também, ela sofreu com reclamações, teve que mudar o jeito, às vezes, que ela falava com um público ou com outro público, porque ela recebia hate na internet, recebia desaprovação. Então, ela teve que ir adequando algumas coisas. Os Estados Unidos é um país muito preconceituoso, e eles falam muito disso, abordam muito isso, porque mesmo estando numa posição grande, num cargo de poder, eles sofriam muito com isso ainda. E até quando eles foram reeleitos, né, era uma preocupação grande, porque tinha um grande grupo nos Estados Unidos bem racista, que ficava tentando manchar a imagem deles. Então, ela fala muito sobre isso também, sobre esse lado social, de ser negro e estar num lugar de tão destaque, de tão poder. E ela, claro, conta como é que foi na Casa Branca, ela dá detalhes, assim, de como que é a Casa Branca, de como é que era a casa deles dentro da Casa Branca. Ela fala muito sobre a proteção, sobre a segurança dos filhos, das filhas, no caso, né? Como é que eles fizeram com a escola, como é que eles fizeram para elas aparecer cada vez menos na mídia, porque elas eram reconhecidas em todos os lugares. Então eles fizeram diversos protocolos para tentar defender um pouco as filhas deles disso tudo, sabe? Então é bem legal de ver, ela conta isso bem no detalhe, dá pra ver que, assim, ela é uma mãezona, que ela ama as filhas dela acima de tudo, e ela ama também a mãe dela foi morar com eles na Casa Branca, apesar de protestar muito, então é legal ver toda essa relação familiar e como é que ela se encaixa, assim, dentro da Casa Branca. E a Michelle foi responsável por vários projetos sociais que ela conseguiu ali com contatos, com a própria ajuda do Barack em determinados momentos, realizar. Ela tinha muito sonho de tentar diminuir a obesidade infantil e ela fez vários projetos pensando nisso. Então, foi desde construir uma horta dentro da Casa Branca para estimular as pessoas a alimentos saudáveis, até projetos nas escolas, parcerias. Então, esse foi realmente o propósito dela, sabe? Tentar levar uma alimentação mais saudável para as crianças. Porque as filhas dela, ela percebeu muito que quando ela foi pra Casa Branca e tinha um cozinheiro ali cozinhando, as filhas dela melhoraram muito de saúde, passaram a comer muito melhor. E antes, quando eles tinham uma vida tão corrida, elas não comiam tão bem assim. Então, ela quis tentar levar um pouquinho disso pro pessoal, sabe? Tentar melhorar um pouco a alimentação nas escolas, tentar melhorar um pouco a alimentação em casa. E a gente sabe que a obesidade é um problema bem crítico nos Estados Unidos, né? Uma coisa meio crônica. Então, era uma missão dela, ela fala bastante sobre esses projetos. É bem legal ver ela empenhada. Claro que ela tem muito evento social, muita coisa pra participar. A mulher trabalhou assim que nem louca, mesmo que primeira-dama não seja um trabalho. Mas ela trabalhou que nem louca. E ela fez tudo que ela podia. E é legal porque o livro começa com um pequeno trecho dela, depois de tudo, né? Depois que o Barack já tinha saído da presidência, na casa dela, em paz, vendo os cachorros brincar. Então, pra ela também é um momento que, assim, corri muito, trabalhei muito, agora eu vou descansar um pouquinho, agora eu vou focar em mim. E ela começou a escrever esse livro. Então, é bem legal de acompanhar. Eu dei nota 9 de 10 pro livro. Eu não dei 10 porque realmente é um pouquinho cansativo, mas é muito mais pelo gênero do que alguma coisa específica da leitura, sabe? Tem várias figuras bem legais, inclusive, no livro, da história dela no geral, então é legal até de acompanhar isso.
E no geral é isso, gente. Se vocês já leram aí o livro da Michelle Obama, me deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês conheciam em detalhes a história dela antes, não conheciam. Enfim, se vocês gostam de biografias. Eu tô começando a ler mais, confesso, nos últimos anos, algumas, já li algumas, assim. Essa aqui entrou numa das minhas preferidas, porque é muito bem escrita. Mas acho que a que eu mais gostei até hoje foi a do Trevor Noah, porque afinal ele é comediante, então o livro é uma autobiografia de comédia. É muito bem feito. Até vou deixar aqui nos cards pra quem quiser dar uma olhada na análise desse livro, vale muito a pena. Eu disse tudo que eu tinha pra dizer, então. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. E caso você queira comprar o livro da Michelle Obama, eu vou deixar aqui o meu link da Amazon pra vocês irem direto lá. Tá bom? Me sigam nas redes sociais. Até a próxima!